Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $66.400. Bitcoin tem leve recuperação depois do teste dos 64.500. A grande dúvida é, achamos um fundo para retomar a alta ou isso é só um respiro para a gente, enfim, ter uma correção no semanal? Vamos discutir sobre isso e também falar sobre a segunda maior criptomoeda ETH. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero falar um pouquinho sobre, começar já falando um pouco sobre o sentimento, tá bom? Porque realmente a gente teve uma queda daquela extrema ganância que a gente estava vendo nas últimas semanas para uma ganância mais comedida. É engraçado que a gente vê muito disso nos comentários, né? Ontem os principais comentários eram dois. Ou pessoas com medo já de uma queda de 10% no Bitcoin, cara. Se você tá com medo de uma queda de 10%, eu tenho uma má notícia para te dar. Porque quando a gente tiver quedas maiores, você vai sofrer. Cuidado para você não desistir, hein? E muitas pessoas também negando a possibilidade da gente ter uma queda para os 55. Então, o que eu percebi? Eu percebi que as pessoas, elas não estão tão eufóricas igual estavam, e eu acho que esse indicador mostra muito isso. E mais do que isso, eu percebo que se a gente tiver essa correção dos 55, essa turma que já está desesperada agora, ou que já está falando que isso não vai acontecer em hipótese alguma, eles vão desistir. Então, provavelmente, essa turma vai estar vendendo aqui embaixo, e é justamente o que as baleias e nós, pela nossa análise de sentimento, precisamos para fazer compras. Muitas pessoas vendendo, muitas pessoas tomando decisões com base no medo, né? Então, eu já vi um pouco dessa mudança, o que é algo extremamente positivo, né? Soma-se a isso também o fato de que, apesar da gente estar caindo e estar numa tendência de baixa agora no curto prazo, a gente continua tendo muita venda quando cai, a gente continua com uma divergência bullish no CVD, e apesar desse long short ratio estar ali próximo a 2, isso não foi feito com aumento de open interest, então não é algo preocupante, digamos assim, tá bom? Só é algo um pouco desconfortável, né? Mas a gente entende que se a gente começar uma tendência de alta com esse long short video caindo e o open interest subindo, é tudo que a gente precisa para retomar a alta. Tá? Eu acho que ainda é cedo para falar sobre isso. Eu acho que antes de um rompimento de resistências acima, a gente ainda está nessa tendência de baixa. Né? Qual que é a primeira resistência, cara? Eu diria essa região aqui dos 67.200, tá bom? Seria um primeiro topinho que seria importante a gente passar. Se a gente melhorar o sentimento nesse rompimento, a gente pode estar de olho para o teste da zona mais importante para mim, que seria ali os 70.200, ok? Passou dos 70.200, eu acho que é um ótimo sinal para a gente ir testar as máximas. Então, essas são as resistências para mim agora, digamos assim, no curto, médio prazo, tá bom? Já suportes, obviamente, a gente tem esse fundo aqui na região dos 64.500, né? A gente testou ele aí pelo menos 2 vezes e acabamos respeitando essa região. Perdeu essa região, os próximos suportes são 62 e pouco e a região ali dos fundos nos 60. Tranquilo? Minhas compras no Bitcoin, como vocês sabem, de longo prazo, investimento, elas vão estar nos $55.000, mas a partir dos 60 eu já discuto um potencial position trade. Por que eu sempre faço questão de falar minhas compras? Porque a minha situação atualmente no Bitcoin é diferente da sua, é diferente de todos, né? Cada um tem a sua própria situação. E uma coisa para mim é aturar risco agora, sendo que a gente está comprado no Bitcoin desde os fundos, né? Então, para mim, a gente já teve um upside muito grande no Bitcoin, então eu não vejo tanta relação risco-retorno para eu comprar Bitcoin aqui agora no 66, e sim, eu acho que ele vai para 150, mas cara, o risco talvez não pague agora. Eu preciso de um ponto mais abaixo para pagar esse meu risco de comprar o Bitcoin depois dele ter subido aí 300, 400% desde onde a gente estava comprando. É claro que a gente não comprou só no fundo, né? A gente começou a comprar ali nos 27, depois nos 20, depois nos 17, depois nos 15. Então, a gente tem um preço médio muito bom para arriscar demais estar muito comprado aqui no Bitcoin. Isso quer dizer que todo mundo deve seguir isso? Não, é claro que não. Se eu tivesse zero em Bitcoin, deixando claro aqui, o ativo que eu mais tenho é Bitcoin ainda, apesar de eu ter vendido muito esse ano, em especial nas últimas semanas, vocês sabem, eu, obviamente,
teria uma exposição, né? Quando a gente olha a comparação aqui de ativos com a inflação, com o Bitcoin, cara, não ter Bitcoin é loucura, tá? Então entenda que eu não tô falando aqui como, pô, agora quem tem Bitcoin agora tá errado. Pelo contrário, eu tenho muito Bitcoin. Eu só tô te falando que eu não vou aumentar a minha posição de Bitcoin com o Bitcoin a 10% da máxima histórica nos US$ 66.000, tá bom? Eu preciso de uma queda maior para sim eu ter uma relação risco-retorno e assim eu seguir a minha estratégia, né? Até falando um pouco mais sobre essa imagem aqui, vocês mandarem aí para algum amigo ou família que ainda acha que não vale a pena investir no Bitcoin, essa imagem aqui tem 4 gráficos, primeiramente, né? Ela mostra o Ibovespa, né? O índice aqui de ações do Brasil, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, e a inflação no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Essa é a inflação M2, realmente o que o governo está imprimindo de dinheiro. Porque quem acredita nessa inflação IPCA de 4, 5% ao ano, eu acho que nunca fez compras na vida, nunca foi no supermercado na vida, né? Essa inflação IPCA é a maior piada de mau gosto que existe. Então, uma inflação mais justa é realmente o quanto o governo está imprimindo, né? Então, repara que nos últimos 10 anos, a impressão aqui no Brasil foi 209%. Nos Estados Unidos, 91%. E olha só que coisa interessante, caras. Desde ali, do final de 2021, os Estados Unidos ele não está imprimindo mais dinheiro. Na verdade, está contraindo um pouco, né? Lembra que o Fed ele tinha aquele quantitative easing e tal? Não, na verdade, agora não está rolando mais isso. Né? A gente está meio de lado aqui. Olha o Brasil, cara. Olha o que o Brasil está fazendo. O Brasil está crescendo o M2 como se fosse na pandemia, cara. É por isso que o M2 aqui bate com folga as ações, bate com folga os fundos imobiliários nos últimos 10 anos. Então, como que em sã consciência eu não vou ter Bitcoin no meu portfólio de investimento, sendo que eu não tenho opção? Se eu investir só no Ibovespa, só em fundos imobiliários, eu vou perder para a inflação ao longo do tempo, caras. Pelo menos para a inflação verdadeira. Então eu preciso ter Bitcoin, porque o Bitcoin, ele é a solução. Olha a diferença aqui nos mesmos 10 anos do Bitcoin aqui. 5.600% no período, beleza? Então, entenda que não é porque eu tô falando que agora eu, como investidor, que tô carregando a Bitcoin desde ali quase do meio de 22, não faz sentido eu aumentar muito minha exposição agora, quer dizer que eu não tenho Bitcoin, quer dizer que eu diria para você não ter, tá bom? O que eu estou falando é que agora a gente tem um risco elevado. E esse risco, para mim, não está pagando o retorno. Pode pagar para você, mas aí você precisa ter uma estratégia para determinar isso de maneira não subjetiva, de uma maneira objetiva. Beleza, caras? Show de bola. Vocês sabem, né, que eu também tenho ações brasileiras e fundos imobiliários, mas bem menos do que eu tenho em criptomoedas. E ali o papel é outro, né? Qual que é o meu papel nisso? Proventos, dividendos. Ter uma renda para me deixar mais tranquilo para fazer meus trades, para me deixar mais tranquilo para fazer meu trabalho, para me deixar mais tranquilo para investir em cripto. Então, a minha ideia, na pequena porcentagem que eu tenho investido no Brasil, é receber dividendos, é receber renda todo mês, tá? Até porque, se eu fosse querer crescer meu patrimônio investindo no Brasil, eu seria maluco, né? Olha como que a nossa bolsa está em relação a dólar nos últimos anos. E a gente sabe que a gente tem que olhar o nosso capital em dólar, né? Porque o real ele vai sempre perder valor. Então, cara, quem investiu aqui em 2021, né? Nossa, se eu colocar aqui no mensal aí que vocês vão assustar, caras. Olha isso. Desde 2008, a Bolsa Brasileira perdeu 70% de valor, tá? Então, como que eu vou olhar para alguém e falar, invista na Bolsa Brasileira, invista em fundos imobiliários, porque ali você vai ficar rico? Não, você não vai, né? O que vai te deixar rico na Bolsa Brasileira é o seu trabalho. Você vai trabalhar e ali você vai tentar ganhar da inflação, provavelmente vai perder. O que pode te deixar rico no mercado? O Bitcoin, as criptomoedas, ou então você escolher ações lá nos Estados Unidos, que são mais voláteis, que você tem alguma vantagem competitiva para escolher, como por exemplo, a gente tem 10 ações, 10 ou 9, ações voltadas para blockchain, né? Então, entenda, Bolsa Brasileira, IFIX e tal, isso não vai te deixar rico. O que vai te deixar rico, se você ficar só nessa, vai ser seu trabalho. Mas criptomoedas podem sim te deixar rico. Só que você só vai conseguir ficar rico com criptomoeda se você seguir uma estratégia e estiver confortável com ela.
Eu não fico confortável agora, de acordo com a minha estratégia, comprando Bitcoin no 66, entendeu? Você pode estar confortável com isso e tá tudo bem. Cada um segue a sua estratégia, cada um segue aquilo que dá certo para ele. Show de bola, caras? Beleza. Então, continuando aqui, né, falando um pouco sobre o curto prazo. No curto prazo, a gente pode ver algumas ordens aqui, justamente no 67.200, tá? Mas nada demais. Então, 67.200 é a zona de resistência. Já abaixo, ordens de instituições, 63... 60, não tem muita ordem, cara. 63 e 61 ali, né? Então eu ainda não tô muito de olho para fazer um trade aqui no Bitcoin, não, tá? Eu ainda acho que as maiores oportunidades estão nas altcoins, até por isso ontem eu tinha comprado 10, né? Na noite a gente teve mais uma chance ali, ali mais ou menos às 9 horas, comprou mais 4. Comprei 14 altcoins ontem. Eu não acho que eu estar achando o Bitcoin arriscado quer dizer que eu tô achando as altcoins. Pelo contrário, tá? Eu acho que tem altcoins muito bem posicionadas aqui, como por exemplo o próprio ETH, cara. Lembra que eu estava traçando esse Fibonacci para vocês do Bitcoin no semanal, que está muito esticado e tal? Mesmo quando a gente pegava aqui dos 38 mil dólares, só nos 60 que daria uma oportunidade. Olha, por exemplo, o ETH, cara. Quando eu pego o ETH no semanal aqui, eu já vejo que ele está bem mais próximo de dar uma chance de investimento de longo prazo. 3.100 dólares. Na verdade, foi a última vez que a gente comprou ETH para investimento, né? Cara, lembro para vocês que tudo isso aqui a gente passa para vocês dentro do Trades Position, tá bom? Então, tudo que eu tô comprando, tudo que eu tô vendendo, onde eu tô comprando, onde eu tô vendendo, quais moedas estão em buy zone, quais não estão, tudo isso é passado aqui para vocês com gráficos e tal. Então, se você ainda não conhece o programa de membros, cara, aproveita no primeiro link da descrição e conhece, tá? Realmente é um programa bem prático, assim, para você entender a nossa estratégia, onde a gente está comprando, onde a gente está vendendo, por que a gente está comprando, por que a gente está vendendo, quais moedas a gente ainda está estudando e etc. Então tá, ETH. Ó, primeiro, 3.100 para mim já é investimento, cara. Seria uma grande oportunidade, igual foi aqui, lá no dia 20 de março, foi 20 ou 19 de março, se eu não me engano. Mas, e um trade aqui no ETH, será que dá? Posso traçar o Fibonacci aqui, ó. É como se fosse nos 38 ali do Bitcoin, né? E olha só, já dá, já está no 0,382. Então, inclusive, eu também estou num trade a favor da tendência de alta do ETH, saca? E isso está acontecendo com várias moedas, algumas até mais, né? Vou dar um exemplo aqui de uma moeda que eu comprei ontem, por exemplo, a ADA, cara. Ela tá na retração desde os fundos. Outra que eu comprei ontem, Atom, tá na retração desde os fundos. Outra que eu comprei ontem, Matic, tá na retração aqui, ó, desde os fundos, caras. Então, as pessoas, elas sempre ficam falando, quando eu tô falando que eu tô vendendo, né? Porque, cara, a gente vendeu Matic aqui, a gente vendeu ADA aqui. As pessoas não entendem por que eu tô vendendo, mas eu tô vendendo justamente para fazer o caixa, e a gente fala tudo aqui no programa, tá bom? Onde a gente tá vendendo, onde a gente tá comprando. A gente vende aqui para fazer o caixa, para quando a gente tiver essa retração no semanal e eu tiver gatilhos, eu comprar. Né? E quais são meus gatilhos? Primeiro no Bitcoin. A galera desesperando e vendendo muito no Bitcoin. Meu primeiro gatilho é o Bitcoin, mas se eu olho gráficos aqui como o da ADA e tal, vocês também vão ver desespero, muita venda e tal. Olha só, 11 milhões de dólares aqui numa vendinha ali em cima ainda. Né? Então imagina aqui embaixo, olha a divergência bullish. Então, tipo assim, entendam que a nossa estratégia, ela dita que quando o preço está muito alto, a gente vai estar vendendo, a gente não vai estar comprando. Então, por isso que eu não estou comprando Bitcoin agora. Mas, se o Bitcoin ficar barato, eu estarei comprando, se a estratégia permitir, correto? E a gente pode analisar aí todas as nossas criptos. Pô, a gente está com mais de 40 criptomoedas agora, beleza? Cada uma delas tem um gráfico, cada uma delas tem oportunidades. Show de bola, caras? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Vou deixar o programa de membros aqui no primeiro link da descrição, tá? Para vocês aproveitarem. Lembrando para vocês que aqui no primeiro link da descrição você tem desconto no anual, sai a menos de R$70 no anual, tá bom? Então aproveitem. E aqui, acho que vocês já sabem, né? Mas é o plano completo mais mentoria, tá bom? Então, o anual sai por menos de R$70. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.